ser você. Bom, rapaziada, bora falar de Corinthians 2, Santos 1. Finalmente, um jogo decisivo, importante, né? Contra o Mirassol, a gente sabe que apesar do Mirassol estar na Série A e ser um jogo de mata-mata, a dificuldade, a exigência não era tão grande. Esse jogo, especificamente, sim. Apesar do Santos estar sem o seu principal jogador, mas isso não é culpa do Corinthians. Aliás, vale um capítulo, né? Poxa vida, no jogo decisivo, mais decisivo até agora, no jogo mais importante do ano para o Santos, o Neymar não estava. Uma coisa meio inexplicável, né? Recém-convocado para a seleção brasileira, tem data FIFA na sequência. Se ele não for cortado, vai ficar muito ruim, né? Porque será que um desconforto? Será que ele sentiu uma lesão realmente, né? E aí se justifica. Mas, poxa vida, é muito ruim, porque o Neymar foi para o jogo, mas visivelmente não tinha condições. Ou vocês acham que ele não entraria, nem que fosse alguns minutos, o Santos perdendo por 2-1, com um golzinho levava a decisão para os pênaltis e o principal jogador não entrou, mesmo com 97 minutos de jogo. Então, realmente, ao Santos fica esse dissabor ainda, de não poder contar com o Neymar. O Soteldo jogou por dentro, e aí teve mais dificuldade do que quando ele joga na ponta, se bem que isso tem sido um praxe, né? O Soteldo jogando por dentro nesse Campeonato Paulista. O Gabriel Bontempo, que acho que até um menino esforçado, entrou bem e tal, o Tassiano já tem outra característica, né? A principal jogada do Santos, que o Mateuzinho salva antes do Tiquinho empurrar para a rede, acaba acontecendo por uma jogada do Gabriel Bontempo. O Guilherme um pouco apagado até no jogo, né? Na verdade, se o Neymar estivesse em campo, a gente não tem como saber o que aconteceria, porque ele na individualidade pode acabar decidindo. Agora, é fato que o Corinthians dominou e controlou o jogo. É fato também que tomou mais um gol de bola aérea. Precisa corrigir isso e até melhorou no segundo tempo nesse aspecto. Eu vou falar sobre isso. Mas foi um Corinthians que mesmo tendo um controle do jogo, tendo um domínio, vai lá e toma um gol a ponto de colocar daqui a pouco em risco a classificação. Coisas que ainda precisam ser corrigidas. Mas eu não quero falar aqui só de coisas ruins, muito pelo contrário. A primeira coisa, o Corinthians classificou. E está na final depois de 5 anos. A última em 2020, quando perdeu para o Palmeiras. Em 2019 foi campeão. 6 anos depois, o Corinthians tem a chance de se sagrar campeão estadual, campeão paulista. E se para muitos isso não importa, gente, é um título muito interessante, muito simbólico. Primeiro porque nós estamos falando aí de 4 semifinalistas, agora não mais, né? Mas dos 4 maiores de São Paulo. Então é muito difícil você ganhar o Paulistão. Segundo, interrompe esse jejum de títulos que é significativo. São 6 anos sem uma conquista do Corinthians. Terceiro, te dá uma confiança tremenda para a sequência da temporada, porque aí você arranca já com uma conquista no primeiro semestre, podendo, entendendo, tirando algumas lições daquilo que está ruim, mas especialmente tendo confiança para o que tá bom para poder seguir em frente. Taça e título a gente não negocia, é bom de qualquer maneira. E, por último, você impede um adversário favorito, né, digamos assim, para conquistar esse título, né, no caso o Palmeiras, que já vem de 3 conquistas seguidas e, se for tetracampeão, algo que nunca aconteceu, especialmente na era moderna. Então, assim, tudo está envolvido. É um título muito importante, muito simbólico, e o Corinthians tem a chance, inclusive, de decidir em casa, porque joga a primeira, seja no Allianz ou seja no Morumbi. A gente vai ver qual adversário, né, nessa segunda-feira, mas depois decide na Neoquímica Arena. E a gente sabe que o Corinthians em casa é muito forte. É um Corinthians muito diferente, mesmo quando joga fora, talvez algo a corrigir, né, jogar melhor fora de casa, mas é impressionante. Dentro de casa a gente sabe a força que tem o Corinthians. Por isso que eu disse, um jogo até controlado. E de que maneira o Ramon Dias controlou esse jogo? Vamos lá, eu bati muito no Ramon aqui. Sei que muitos de vocês concordaram, outros não, porque o resultado dita muitas coisas, né? Então, nesse momento, tem muita gente entendendo que o Ramon é o ideal para o Corinthians. Eu já disse aqui, e vou reafirmar, acho que o Ramon tem um limite. E ele não consegue abandonar uma marca de que em jogos decisivos ele se atrapalha. Não só na escalação e nas escolhas, como nas substituições. Muitas vezes inventando sistemas táticos, e isso são os fatos que dizem, não sou eu. São os jogos contra Flamengo, Racing e recentemente contra o Barcelona. E contra a Universidade Central também sofreu. Então, assim, esses jogos, eles pesam contra o trabalho do Ramon Dias. No que tange à formação de time, ao elenco, a boas escolhas que ele tem tido desde o ano passado, eu acho que ele fez coisas boas. Ele tem méritos, ele e o Emiliano Dias. Eles têm algumas questões positivas. E quando eles fazem essas medidas positivas, eu aqui sou o primeiro a elogiar, como nesse jogo.
Então, por mais que eu diga que eu tenha desconfiança em relação ao trabalho deles, eu não posso me furtar de dizer que nesse jogo contra o Santos eles acertaram demais. Talvez com a lição aprendida em Guayaquil. E tomara que isso sirva para que daqui por diante eles não errem mais. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Tudo que eu mais quero, cobrindo o Corinthians e fazendo vídeos aqui para vocês, é que o Corinthians seja o campeão paulista e que classifique na quarta-feira. É tudo que eu mais quero. E aí, muitos torcedores que já entendem o Ramon com essa limitação para seguir no Corinthians vão me dizer, poxa, mas aí o Ramon segue. Segue? Não tem o que fazer. O ano passado foi a mesma coisa. Ele estava demitido antes do derby, mas ele ganha o derby. E depois emenda aquela sequência de vitórias, levando o time para a Libertadores. O que vai se fazer? Você vai chegar no final do ano e vai demitir? Não dá. Nesse ano, no Paulista, ele foi muito bem. Só que chegou na Libertadores e a coisa não aconteceu. E aí vem de novo aquela carga das eliminações nas Copas do ano passado. Normal, gente. Então, a gente precisa entender qual é o nível do Corinthians, onde o Corinthians quer chegar. É possível que eles se recuperem, que eles corrijam a rota e a partir de então o Corinthians passe a desempenhar melhor e aí eles sigam o trabalho? Lindo! Se isso acontecer, tá tudo certo. Agora, se não acontecer, é lenha. Não tem jeito, e o próprio Emiliano falou isso abrindo a entrevista coletiva, a gente sabia que essas críticas aconteceriam porque a gente está no maior do Brasil. Então é isso, aceita, porque para estar no Corinthians a